Vamos adorar? O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. O Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Graças a Deus. Por esse momento de louvor, entoamos a Deus. Vamos partir para a leitura da palavra, mas antes de nós podermos fazer essa leitura, nós vamos pedir a Deus que Ele nos dê uma direção da Tua palavra, claramente. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, diante da Tua presença, Senhor, colocamos este momento em Tuas mãos. Senhor, Tu és Deus único, digno de todo louvor e adoração, digno de toda a honra e glória. Por isso nós entoamos hinos e canções a Ti, por isso que nós entoamos o nosso louvor, por isso que nós oramos a Ti, Deus, e dedicamos a Ti este momento. Ó Pai, nesse momento sou eu e uma câmera, mas estou diante da Tua presença para que quem quer que esteja do outro lado, sendo uma só pessoa que seja, que vá compartilhar deste momento de adoração comigo, que ela possa, meu Deus, ser encontrada pela Tua palavra, encontrada pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu favor e alcançada pelo Teu Santo Espírito. Ó Deus, importa que o Senhor seja louvado, que a Tua mensagem seja pregada e que o Senhor, ó Pai, se faça presente em qualquer e em todo o tempo. Porque eu dependo de Ti, Senhor, somos todos dependentes da Tua misericórdia. Então fala conosco, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, limpa o nosso coração, Senhor Deus. Como diz Salmo 51, cria em mim, Senhor, um coração puro, renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável. Cria, meu Pai, esse coração novo, que vá, meu Pai, ser um coração que se prostra, se curva e que obedece ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus, esse é o clamor que eu faço a Ti nessa tarde, nesse início de tarde. Em nome de Jesus Cristo, pedindo que a Tua palavra fale ao nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu tenho meditado constantemente em duas partes diferentes da Bíblia. Tenho feito uma meditação no Salmo 51 e uma outra meditação em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, que fala sobre a armadura de Deus. E eu quero compartilhar com vocês sobre o Salmo 51. O Salmo 51, ele tem como base a confissão, o momento posterior a que Davi fez uma oração a Deus, depois de o profeta Natan ter falado com ele. Depois que ele
adulterou com a Batseba e fez de tudo para poder matar, fez de tudo primeiramente para que Urias conseguisse se deitar com a Batseba, porque ela engravidou. Não sendo possível, ele cometeu um assassinato. Então a Bíblia fala que Davi cometeu um adultério e um assassinato. Ele cometeu 2 pecados contra Deus. E até então ele se casou com Batseba, o seu filho nasceu e ele teve consequências das suas atitudes, do seu pecado. E quando ele foi confrontado, finalmente, quando ele foi confrontado pelo profeta Natan, acho que acredito não, isso foi antes do seu filho nascer, ele ainda não tinha se dado conta de que ele havia pecado contra Deus. Até então, ele não tinha mensurado o tamanho do seu pecado. E quando ele caiu em si, e entende o que ele fez, e o que ele fez, ele foi principalmente contra Deus, ele se arrepende. E no capítulo 51 de Salmos, ele vai começar assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, da maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Esse aqui é Davi falando sobre seu pecado. Primeiro ele confessa, ele sabe que transgrediu contra a lei de Deus, ele sabe que transgrediu contra Deus. Então ele fala: compadece de mim, Senhor, e tenha misericórdia. Porque ele reconhece o pecado, ele reconhece que ele é um ser pecador. E ele clama pela misericórdia de Deus, porque ele sabe que somente a misericórdia de Deus é capaz de lavar e transformar a sua vida. E ele fala: tenha misericórdia de mim, apaga as minhas transgressões. Ele clama a Deus pela misericórdia. E se nós continuarmos aqui, no versículo 8, ele fala: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esse é o peso do pecado. Quando Davi cai em si, entende que ele está em pecado, aquilo quebra o coração dele, aquilo quebra, esmaga, como se ele tivesse esmagado os ossos, perdeu a alegria, o júbilo. Ele entende que ele está distante de Deus, que o pecado afasta de Deus. Então ele fala: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste, para que ele recupere de novo, para que ele recupere aquilo que ele perdeu. Ele esconde esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E aqui ele fala, aquele versículo que nós conhecemos tanto, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Novamente ele pede para Deus restituir a alegria, porque ele perdeu a alegria uma vez que o pecado entrou no meio. E o pecado, ele gera uma morte, ele gera uma separação entre nós e Deus. E ele pede: Senhor, cria em mim um coração puro. Cria. E criar significa fazer algo novo. Então, cria em mim um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito reto. Algo que te obedece, o que segue em retidão. E ele pede: não me repulses da tua presença, não me expulses da tua presença, dependendo da tradução, e nem me retires do teu Santo Espírito. Porque ele não queria ficar... A imagem que ele tem de uma pessoa que não tem mais espírito é de Saul, como Saul, que ficava perturbadíssimo, não tinha o Espírito Santo, o Santo Espírito. Ele fala: não me retires do teu Santo Espírito, não me tire da sua presença, não permita que eu me afaste do Senhor, mas que o Senhor restitui-me a alegria da sua salvação, que eu seja de novo feliz na sua presença. Então, para a jornada, para a nossa jornada, na nossa vida, por vezes nós vamos cair, nós vamos fracassar na nossa caminhada. Fracassar é muito forte, nós vamos falhar constantemente. Mas falhar não significa nunca mais se levantar. Nós falhamos constantemente, nós erramos constantemente, é uma caminhada que infelizmente nos faz cometer erros. Mas isso não significa tempo algum que nós não podemos se levantar e continuar a caminhar. Deus usou o profeta Natan para falar com Davi.
para que ele entendesse que ele estava em pecado, não para que ele fosse atormentado pelo seu pecado, mas para que ele se arrependesse. E Davi se arrependeu. E às vezes, por diversas vezes, é o que nos falta. Nós ouvimos sobre o nosso pecado, nós ouvimos a nossa palavra, e às vezes vem um sentimento de rebeldia, raiva, e não um espírito de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Lembrar de onde nós caímos, nos arrepender e clamar pela misericórdia de Deus. Porque Davi foi conhecido como homem segundo o coração de Deus, e olha só as atrocidades que ele cometeu contra Deus. Não é questão de, ele foi tudo isso, Deus ainda gostava dele, não, porque o Davi, ele tinha um coração ensinável. Ele reconheceu o seu pecado, ele se arrependeu profundamente, no mais íntimo do ser dele, e buscava viver uma vida perante Deus. Pode não, ele caiu outras vezes, ele pecou outras vezes, mas outras vezes a Bíblia fala das falhas de Davi, mas em todas as vezes que ele falhava contra Deus, ele se arrependia. E às vezes o que falta em nós é arrependermos e buscar a Deus. Não adianta saber que cometeu um pecado e fingir com que ele não aconteceu e seguir a sua vida, mas arrepender-se profundamente. E se não conseguirmos arrepender profundamente, então devemos clamar a Deus e pedir: Deus, faça com que eu me arrependa do meu pecado, quebranta meu coração. Porque um coração contrito, Deus não vai desprezar. A palavra de Deus dele, Davi, ele diz: coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Deus não despreza. Então o que nos falta por diversas vezes é clamar a Deus pela misericórdia e falar: Deus, meu coração está endurecido. Quebranta o meu coração para que eu me arrependa dos meus pecados. Para que eu te busque inteiramente, para que eu te busque, meu Pai, completamente. Porque nós somos seres que eventualmente iremos falhar, iremos pecar. Isso não deve nos acomodar no pecado. Já que eu vou falhar mesmo, já que eu sou pecador mesmo, não. Deus, ele nos dá algo tão precioso como a sua graça, para que nós não precisemos mais pensar desse tipo. Eu sou pecador e pronto, acabou, não tenho mais solução. É claro que tem. Aqueles que perseverarem é que serão salvos. Deus não diz, esquece, acabou, pecou, não tem como. Não, perseverar. Perseverar não significa que você vai manter uma caminhada 100% reta, porque nós somos totalmente falhos. Perseverar significa que, eventualmente, caindo, não ficaremos prostrados, nos levantaremos, nos arrependeremos e buscaremos a Deus. O problema não está somente em cair. O problema não está em cair. O problema está com o que nós fazemos com a nossa queda. Eu aproveito a minha queda para abrir as portas e fazer tudo que a minha carne tem vontade. Ou eu me arrependo perante a Deus e busco a Deus pedindo a sua misericórdia. Meu Deus, mas eu caí de novo. É a segunda semana, é o segundo dia, é o segundo mês, eu não consigo me consertar. Mas eu busco a Deus completamente, arrependido do meu coração, contrito diante da presença dEle, peço e clamo pelo seu perdão. E Deus perdoa, Ele restaura o teu caminhar. O que nos falta é ter esse espírito de Davi, é sermos semelhantes nele nesse quesito, arrependermos de verdade inteiramente. E mesmo quando não ocorre isso, clamar a Deus para que Ele quebrante o nosso coração. Então é um recado para vocês, esse meu recado para mim, para nós, nessa nossa caminhada árdua. Nós eventualmente iremos falhar, eventualmente iremos tropeçar e eventualmente iremos cair. Mas não é por causa das nossas falhas, dos nossos pecados que nós ficaremos afastados de Deus. Arrependa-se. Arrependa-se. Humilhar-se perante Deus é possível. Dizer: Senhor, tenha misericórdia, meu coração está endurecido, mas eu não quero viver em pecado. Senhor, tenha misericórdia, porque eu continuo caindo no mesmo pecado, continuo caindo no mesmo laço. Tem misericórdia, me resgata. Clamar a Deus, nós temos a Deus como nosso Pai, e Ele age com tamanha misericórdia sobre as nossas vidas, que Ele enviou Cristo por nós. E se Ele enviou Cristo, é porque nós temos uma oportunidade de viver uma vida que agrada a Deus. Então nós clamamos pela misericórdia de Deus através de Cristo. Cristo levou os nossos pecados, as nossas transgressões, a nossa culpa. E nós precisamos entender isso. Estamos livres em Cristo. O pecado não tem domínio sobre nós. Ele é tentador, mas ele não é o que vai direcionar e ditar as regras da tua vida.
Nós temos a palavra de Deus que é vida, ela dita a nossa vida, a nossa caminhada. Então tenha coragem, se levante, confesse seu pecado a Deus, leve para mais alguém de sua confiança, ore junto, busque a Deus constantemente. Se você cair, eu sei que às vezes dá vergonha de você orar a Deus e falar, nossa, eu acabei de vacilar pra caramba, como é que eu vou falar com Deus? Fale mesmo assim, fala assim, eu vacilei. Eu não tenho muita vontade de falar contigo agora não, mas eu preciso orar. E ore. Não deixe que o pecado te afaste de Deus. Continue clamando, continue buscando, continue pedindo. Ore a Deus, clame a Deus, busque a Deus constantemente. Leia um capítulo que for da Bíblia por dia, mas que ele seja constante. Medite letra por letra, versículo por versículo. Cante um hino de louvor a Deus, faça minutos de oração. Talvez você não consiga fazer 10 minutos. Comece com 5, depois você vai aumentando para 7, depois para 10, enquanto você vê, você está constante. Vamos jejuar, vamos orar. Que é necessário, muito necessário para a nossa vida, para a nossa caminhada. E não desista jamais. Você não está só. A palavra de Deus diz que Ele nos enviaria um Consolador e estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então nós não estamos só. Amém? Essa é a mensagem de Deus que eu tenho para a tua vida hoje. Espero que você seja alcançada como eu tenho sido alcançada. E não desista da caminhada. Deus está contigo em todos os dias da sua vida. Creia somente.